gente, eu sou a Rafa Fustan da Mina que comprava livros e hoje a gente vai falar sobre After. Sim, o filme passou já ano passado e, na verdade, o pessoal foi na cabine de imprensa, acho que foi a Letícia que foi na cabine de imprensa e lá tem uma crítica sem spoilers pra vocês, mas o filme já está disponível na Amazon Prime, foi lá que eu assisti. Quando o livro foi lançado, pra quem não sabe, é baseado em um livro que na verdade começou no Wattpad. O Wattpad é uma ferramenta de publicação de histórias online, totalmente gratuita, onde os autores publicam fanfics, muitas fanfics. Fanfics são histórias baseadas em histórias que já existem. É como se eu pegasse uma história que eu não gostei do casal que ficou junto no final, ela tinha dois carinhas pra namorar, e aí eu pego um deles, crio uma história com ele, ou por exemplo, eu quero fazer uma história sobre sei lá quem. Nesse caso foi o Harry Styles do One Direction. E aí a autora Ann Todd fez isso, ela publicou primeiro essa história no Wattpad, teve bilhões mesmo de leituras, e ela avisa, apesar de falar que é uma fanfic de One Direction, daquele grupo super famoso, do vocalista lá, o Harry Styles, ela diz que a aparência do Hardin, que é o protagonista, é do Harry Styles, mas o emocional dele, a essência dele é tirada de Damon, do vilãozinho de The Vampire Diaries, e também do Chuck Bass, ou seja, o outro malvadão aí, que não é muito do bem, do Gossip Girl, ou seja, séries que a gente ama. Então é óbvio que ela fez muito sucesso, ela não esperava fazer tanto sucesso, mas dali ela foi publicar um livro, e quando ela foi publicar o livro, com um convite e tudo, com um contrato, a Ann Todd teve que mudar o nome, né, porque não pode ficar usando nome de famoso, ela achou que não tinha nada a ver também, e ela pegou e mudou o nome. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras, e foi outro sucesso. Eu acho que ele tem 4 livros, se eu não me engano. Vou colocar as capas aqui pra vocês. Eu recebi, eu acho que o primeiro só dele. Eu acabei não lendo, atrasando um pouco a leitura, e quando eu vi, muita amiga minha tava falando mal, e porque falava que romanceava relacionamento abusivo, eu nem quis ler. Quem me acompanha por aqui, mais uma vez, sabe que eu vivi um relacionamento abusivo e que pra mim é horrível ler histórias desse tipo romanceadas. Mas então, Rafaela, por que você foi assistir o filme? Porque me avisaram já que era bem mais light. Então a visão que eu vou ter aqui, esse bate-papo com vocês, é sobre o filme. Eu não li o livro, mas eu sei de tudo do livro porque todas as minhas amigas leram, enfim, a gente acaba lendo resenha. E esse vídeo aqui tem spoilers. A direção é da Jenny Cage, ele foi lançado ano passado. A Ann Todd, que é a escritora do livro, da saga, ela veio no Brasil já 2 vezes, uma na Bienal do Livro de 2017, se eu não me engano, e outra ano passado, somente em São Paulo, para lançar aí ao lado dos seus protagonistas, que é a Josephine Langford e o Hero Finn Stephen, que fazem o papel de Tessa Young e Hardin Scott. Mas afinal de contas, o que conta essa história? É uma história sobre o primeiro ano da faculdade da Tessa Young, uma moça que é criada pela mãe, que é interpretada pela maravilhosa e saudosa também, que ela agora tá sofrendo de esclerose, acho que é esclerose múltipla que ela tem, é Selma Blair, uma das melhores atrizes da minha geração, incríveis, mas ela sofre de esclerose múltipla, inclusive não faz mais filmes. Mas ela gravou esse filme e ela é a mãe, uma mãe muito sofrida, uma mãe que criou sua filha sozinha e que faz de tudo pra ela ter do bom e do melhor. Nós sabemos que as faculdades americanas são caríssimas, então ela não é uma moça muito rica, mas ela é uma moça de posse, assim, posse, classe média. E ela vai entrar na faculdade, se passa na Georgia. Eu acho que é Atlanta ali, pelo que eu vi. E aí ela vai no primeiro ano da faculdade, a primeira cena é ela preparando as coisas com o namorado, com o Noah, que é aquele carinha que ela conhece desde criança, namora com ele, mas os dois nunca transaram. Isso aí pra mim não é bem explicado no filme, tá, gente? Porque pra mim um casal jovem, que não é muito religioso, pelo que aparenta na história, nunca ter transado é um pouquinho estranho, digamos assim. E ela também em nenhum momento diz que se guardou, que pediu pra ele pra ser no momento que ela quisesse. Eles estão juntos há muitos e muitos anos. E ele nunca tocou nela diferente. Porque a reação que ela vai ter depois, ela diz isso pro Hardin. Ele nunca me tocou. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que tipo, é um filme o quê? Da Universal? Não entendi. Vamos lá. O filme é lotado de erros. A história, mesmo sendo amenizada, tem partes que me incomodaram. E talvez o que mais me incomodou foi a atuação desse rapaz que eu não conhecia, Hero Finn Stephen. Ele trabalha mal demais. Gente, ele é péssimo, para não dizer outra coisa. Ele é muito ruim. Acho que ele quer imitar o Edward Cullen, Robert Pattinson, lá em 2009, 2010, quando foi feito... 2010, eu não vou lembrar o ano que foi lançado o Crepúsculo, Twilight. Mas ele faz aquelas caras
sabe? Mas ele não sabe fazer aquelas caras. Então, assim, fica bizarro, porque ele quer dar uma de rebelde, sem causas, ele faz aquele cabelo de James Dean, lá Juventude Teenager, mas nada dá certo. E ele é um deboche total, o filme inteiro, pelo menos pra mim. Eu olhava pra ele e falava, gente, esse cara não dá. Já a menina que faz a Josephine Langford, faz a Tessa Young, ela é muito boa. Eu gostei muito da atuação dela. Ela muda exatamente por causa desse amor. Ela vai entrar na faculdade toda focada em fazer o que a mãe dela acha que é melhor. Então ela tá ali tendo introdução à economia, ela vai fazer a amizade, ela é toda puritana, ela olha ali pra melhor amiga dela do quarto, né, roommate, na verdade, que ela vai fazer, e a roommate, ela tem um relacionamento, né, um afetivo, e ela vai estar de boa com isso e tal, mas pra ela é tudo muito novo, então ela fica olhando, assim, meio, né, curiosa, mas ela tá vendo, assim, uma nova, as vestes, as roupas das pessoas são muito diferentes das que ela usa tons mais pastéis, então isso tudo é mudado, isso tá de boa, é normal em histórias desse gênero. Mas, o que me incomodou é que lá ela entra apaixonada, né, ou seja, pelo namorado, pelo Noah, mas elas já estão tão separadas, não sei se é assim no livro, tá, gente? Que a própria amiga que divide lá o quarto, a roommate, ela acha que eles são irmãos, porque em nenhum momento eles se abraçam, eles se beijam, como se ele fosse mesmo o melhor amigo dela, e esse relacionamento já estivesse ali mega morno e nenhum dos dois tivesse se tocado. Ela vai conhecer o Harding, que é o rebelde sem causa. Na verdade, ele tem uma causa, né? Ele vai explicar lá na frente que o pai dele sempre foi... E é o Peter, eu esqueci o nome dele, que faz até o maravilhoso filme que eu amo, com a Sandra Bullock, agora eu tô péssima pra nome. Ele bate com a cabeça e aí ele acha que ele é noivo dela. Eu esqueci, eu amo esse filme. E ele também fez um seriado que eu gosto, que agora eu sou ótima, acho que foi o The O.C. Enfim, Peter Fatinelli? Não, Peter Fatinelli é do Crepúsculo. Eu esqueci o nome dele, vou ter que botar aqui depois, desculpa. O que acontece? Ele é o pai dele, ele é o reitor da faculdade. Ele tá se casando novamente e essa esposa dele tem um filho que é mega bacana e que vai fazer amizade com a Tessa, que tá entrando como calouro também. E ele trata o pai e a mulher mega mal e tal, porque ele diz que a mãe dele vive em Londres num lugar muito horroroso e que o pai dele tem aquele luxo todo, mas o pai dele sempre foi um alcoólatra e isso marcou a vida dele. Ele tem um trauma muito grande de uma entrada na casa que não é bem explicado na história. Pelo menos não no filme, tá, gente? E que ele vai contar que viu a mãe dele, e aí entraram na casa e tal. Não dá pra entender se a mãe dele foi abusada sexualmente, se foi só, né? Se bateram na mãe dele, não dá pra entender muito bem, mas ele é muito traumatizado por isso. Ao mesmo tempo, a Tessa tem um pai que abandonou, então ela foi criada pela mãe, então ela entende isso, mas ela nunca passou por um trauma tão grande. Ali quando os dois se conhecem, primeiro, ele cada hora fica com a menina, ele diz I don't date, né, eu não namoro, e aí ele faz aquele jogo com ela e tal, e é lógico que eles vão se apaixonar. E se o rapaz talvez não trabalhasse tão mal, o filme fosse um pouco melhor. Eu não senti essa química que os casais têm que sentir, né, os atores e tal, no filme. As cenas são bem dirigidas nas partes assim que dá a entender que eles transam e tal, mas quem tá esperando ou quem nunca viu, né, não sabia dessa história e vai esperar com 50 tons de cinza por ser fanfic, cai fora porque realmente não é o foco dessa história. Ela vai manter o ar virginal mesmo perdendo a virgindade, vai ficar com aquele, sabe, com aquele jeitinho insuportável de que, o mundo é perverso, ninguém me disse que ele poderia transar comigo, isso era uma aposta. É horrível ser uma aposta? É. Onde está esse relacionamento tóxico, abusivo? Tá nas atitudes dele, ele trata mal ela o tempo inteiro. Mas dizem que no livro é ainda pior, porque ele tem ataques de ciúme com as coisas que ela veste. Isso não é mostrado no filme. Então deram uma suavizada, provavelmente, a roteirista quis dar uma amenizada correta, né? Porque ninguém tem que romancear histórias tóxicas. Inclusive, muita gente na história pede pra ela tomar cuidado com esse cara o tempo inteiro, inclusive o falso irmão dele, não, o meio-irmão dele lá, que acabou de casar, a mãe acabou de casar com o pai dele. E a gente vai aí ver esse romance, ela querendo se entregar e ele meio assim, só que tem algumas coisas que são muito rápidas. Por exemplo, ele vai morar com ela numa casa que ele tem que regar as plantas da mãe não, de uma amiga do pai dele. E ela aceita porque a mãe diz que vai deixar de bancá-la quando pega os dois juntos. Não dá muito pra entender o que é deixar de bancar. Ela não pode mais pagar. Ali não é muito explicado. Eu não sei como é que funciona, mas enfim, eu imagino que seja pago aquele lugar que ela mora como roommate ali no dormitório da faculdade e a mãe deixa de pagar. Mas ela deixa de pagar a faculdade também. A faculdade já tá paga porque é anual, eu imagino, né? Nos Estados Unidos é assim. Então, ela pode continuar, ela vai acabar fazendo as pazes com a mãe, obviamente, mas ela vai ficar sentida quando descobrir, através de uma garota lá que é Molly, que gosta do Hardy, que é a ex-ficantezinha dele,
que ele foi uma aposta, uma festa lá que vai ter, ele vai apostar que vai, né, não diz exatamente transar com ela, mas que vai ficar com ela e que depois vai descartá-la, como ele faz com todas as garotas. Ela vai ficar sentida, mas não tem muito cabimento, porque dá pra ver que ele é uma pessoa de um jeito e que muda por causa dela. Mas ela é tão assim, sabe, parece a Branca de Neve fugindo, que ela não percebe isso também, então... ali também há um erro dos dois de comunicação. Ele não vai atrás dela, ela não vai atrás dele, ela não pergunta as coisas pra ele. E, assim, não dá pra torcer pelos dois. Mas no final, ele entrega... ele tem muita parte de livro, né, gente? Fala do Morro dos Ventos Uivantes, né? Então vamos lá, voltar pra Crepúsculo. Fala de Orgulho e Preconceito. Então, assim, pra gente que gosta de ler... a gente vai inserindo, ele chama ela de Elizabeth Bennet num trabalho que ele vai entregar de final de curso lá de semestre para a professora, e a professora vai entregar esse documento para ela, o que também não aconteceria, uma professora não pode entregar um trabalho de um aluno direto para outro aluno, mas enfim. E a história é isso que vai rolar. E assim, tem mais alguma coisa para ser falada aqui? Eu tenho esquecido? Eu acho que não. Acho que não, tá. Bom, tem sim, eu esqueci. Ele a esconde dos amigos. Isso é bem óbvio durante a narrativa e disse que é pior no livro. Gente, quem é a pessoa que quer namorar alguém que fica te escondendo? A pessoa tem vergonha de você, ele não quer provar, mostrar pros amigos, demonstrar que ele está gostando dela de verdade, que, né? Então assim, o orgulho dele é maior. O cara é um babaca. Ai, um idiota. E a da aposta já falei. Então, assim, não dá pra torcer. É um filme fraco. É um roteiro fraco. Que bom que eu não perdi meu tempo lendo uma pataca desse tamanho, que é o livro dessa pessoa, da Anne Todd. Acho que as pessoas que falaram sobre relacionamento tóxico ser romanceado nessa história com certeza estão certas. É o tipo de história que eu não gosto. Vai ter a continuação. A curiosa que vai ver, vai falar pra vocês, mas eu já aviso que esse filme não é um filme bom. É um filme bem fraco, a história é fraca, e mesmo tentando corrigir aí a roteirista, ela pode ter salvo algumas coisas, mas a minha nota pra esse filme é de que ele é ruim, e de que não é porque é adolescente que é ruim, ou porque é new adult que é ruim, não, pelo contrário, eu escrevo histórias assim, mas é que, por exemplo, eu fico pensando, quando eu escrevo as histórias, tem a minha gente, tem leitura sensível, tem todo um processo que passa até chegar na mão do leitor, pra que eu, de repente, não perceba uma coisa que não é do meu mundo, e que eu tô colocando ali ofendendo alguém, ou eu tô dando dica errada pra gente que ainda não tem a minha idade, que não tem essa compreensão, entendeu? E esse roteiro é todo cagado, e o livro também deve ser, porque muita gente falou mal. Assim, não pretendo ler, não recomendo pra vocês lerem, porque pelas pessoas que eu confio, que fazem um bom trabalho de booktuber, de instagrammer e tal, e que falam sobre livros, não gostaram, eu não confio nessa história. E é isso, After realmente é um filme que não me ganhou. A menina trabalha bem, Selma Blair maravilhosa, mas o rapaz, gente, pelo amor de Deus, ele deve ser parente de alguém da produção, porque nada justifica, esse rapaz trabalha mal demais. Um beijo grande, vou ficando por aqui. Minha caixa de comentários está sempre aberta para vocês conversarem comigo o que vocês acharam dessa história ou não. Um beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.